Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição dessa sexta-feira, que tem participando como comentarista o Roberto Mohamed, advogado, e a gente tem o prazer de receber o jornalista Raul Cristiano, que vem lançar mais um livro, não é? Está lançando mais um livro, Roberto Mohamed. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Olha, é um prazer enorme estar com o Raul, só que hoje eu fiz uma brincadeira com ele ontem, a gente estava conversando que ele ia fazer o programa hoje. A última vez ele veio lançar um livro, que foi aquela coletânea do Picaré, e ele vinha hoje lançar o livro dele, e eu falei para ele, tudo bem, você vai lançar o livro, mas o programa tem 3 blocos, pode se preparar, porque nos outros 2 blocos eu vou fazer você destucanar, eu vou fazer ele descer do muro, e vou explicar por que eu falo isso para o telespectador. Eu conheço 2 pessoas na nossa região que eu chamo de lordes. São pessoas que têm uma educação tão grande que mesmo que ela deteste você, ela ainda assim vai ser extremamente educado, extremamente cordato, extremamente amável, porque está na raiz deles, está na alma deles. Não cometerem indelicadezas, não serem grosseiros. Uma delas é o Eduardo Caldeira e a outra é o Raul Cristiano. Mesmo na política, porque o Eduardo era um cara da noite, um empresário do entretenimento, mas um cara que conhecia profundamente a cidade, a cultura, as artes. O Raul não, ele estava num terreno, ele vive num terreno espinhoso, que é o terreno da política. Mesmo assim, são os 2 lordes ingleses que eu conheço em Santos. Então é sempre um prazer estar aqui, mas já vou avisando ao telespectador. Você vai ter um primeiro bloco leve, que ele vai falar do livro, nós vamos falar de poesia, nós vamos falar de arte. Agora, os 2 últimos blocos, eu vou destucanar o Raul Cristiano, porque ele vai ter que descer do muro. Vamos lá, Raul, boa tarde. Já comecei a ficar nervoso aqui, imagina, já entro nesse clima de tensão, mas eu queria agradecer mais uma vez o convite, Paulo, agradecer ao Roberto, que é um velho amigo. Nós 3 já trabalhamos juntos em outras oportunidades também na área de comunicação, mas hoje eu venho para informar realmente do novo livro que eu vou lançar neste ano, amanhã à tarde, na Livraria Realejo aqui de Santos. Eu gostaria da presença de todos lá, não é? O Roberto fez algumas provocações, porque quando eu publiquei nas redes sociais que estaria no programa hoje, o Roberto imediatamente já fez esse aviso, né? Eu falei para ele que eu tinha assinado um contrato de não falar de política aqui, que eu vinha só falar de literatura. Mas aí ele inverteu e agora não sei se eu continuo no programa os 3 blocos, se eu fico, como é que eu faço, né? Mohamed, o Raul Cristiano, inclusive, ele, como autor também, ele é um historiador, o principal historiador do PSDB, né, da trajetória do PSDB. Inclusive a gente espera que o ano que vem saia o próximo livro dele, que é a história do PSDB. Ele já lançou um, mas agora tem muita coisa para atualizar, mas vamos deixar para os outros 2 blocos. Esse próximo livro, você está insinuando que ele vai escrever sobre o final do PSDB, é isso? Então, hoje nós brincamos agora, tem gente que acha que ele vai escrever o obituário do PSDB, mas eu acho que não. O PSDB, com a saída do Dória, pode vir a renascer. Você está querendo inverter os blocos, a gente vai deixar o livro dele para o último. Por favor. Então vamos deixar o livro dele para o último. O PSDB elegeu os 3 governadores no segundo turno, né? Raul, deixa eu começar provocando. Você foi um dos fundadores do PSDB. O PSDB nasce da indignação de um grupo do MDB, com o Quércia tinha assumido o comando do MDB. O MDB se torna um partido, uma ala dele se torna um partido, começa a se tornar um partido fisiológico, e um grupo do MDB absolutamente indignado com isso, Fernando Henrique, Mário Covas, Franco Montoro, Richa, Zé Serra, Pimentel, uma série de tucanos, de MDBistas que não se conformavam com essa mudança
na tocada do MDB, durante a Constituinte, fazem surgir o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Um partido muito parecido com outro partido social-democrata que tinha elementos de esquerda, mais à esquerda, mas que também era social-democrata, que era o PT. Você mesmo, na sua juventude, enquanto fazia comunicação, participou e por pouco não se tornou um dos fundadores do PT. Só que a gente vê ao longo do tempo o PSDB faz uma primeira guinada mais de centro à direita quando se une ao PFL para formar a Frente Liberal, que acabou levando o Fernando Henrique à presidência. Depois ele perde a eleição para o PT e não consegue se adaptar a esse novo papel de oposição e patina durante os 2 mandatos do Lula, mas mantendo sempre São Paulo, Paraná, o Sul como o seu bunker para levantar essa bandeira de oposição. Aí vem aquela que eu considero a mais grave violação das suas origens, que é a entrada do João Dória no partido, pelas mãos do Geraldo Alckmin. Naquele momento, você que viveu de perto toda aquela história, você que a gente já disse aqui no programa, sempre foi um cara, na minha opinião, que teve um reconhecimento muito menor do que você merecia quando foi suplente para deputado federal e merecia ter sido eleito. Santos merecia ter você como representante na Câmara. Você foi um dos pais do Bolsa Escola, você foi um dos pais de todos os projetos sociais ligados à educação que o Ministério da Educação tinha quando você trabalhou com o Paulo Renato. Como é que você viu aquele momento? Você subestimou o dano que aquilo poderia causar ao partido ou você foi otimista e achou que aquilo jamais previu que aquilo poderia levar o PSDB aonde levou agora nessas eleições? Na minha opinião, começou ali. Pode ser que você diga, não, começou em outro momento. Olha, Roberto, você fez uma análise perfeita, né? Eu escrevi realmente o livro, que é o único sobre a história do PSDB. Ele foi escrito em 2003, lançado em 2003, e ele conta a história nesse livro a partir da visão da militância que fundou o PSDB, né? Agora estou escrevendo um outro livro para ser mais amplo, até porque é uma contradição. Vários tucanos do Brasil diziam que o livro que eu escrevi em 2003, que é De Volta ao Começo, Raízes de um PSDB que nasceu na oposição, que foi assim, como você bem colocou, não é? Porque nós tínhamos o governo Quércia e tínhamos o governo Sarney. Tinha essa dicotomia aí. E nós nos afastamos de ambos os governos, todos os cargos foram entregues, não é? Para formar o PSDB. O Montoro cunhou uma frase no manifesto que é: longe das benesses oficiais, mas perto do pulsar das ruas, nasce o novo partido. Daí nós nascemos com um espectro ideológico amplo, porque na Constituinte nós agregamos os socialistas democráticos, os sociais-democratas, os democratas cristãos e os liberais progressistas, não é? A partir desse livro surgiram várias teses que circulam por aí e eu comecei, eu tenho um arquivo muito grande, né, da história política desde 1985 que eu comecei a guardar essas coisas, né? E agora a gente começa a funilar. O livro era para ter sido lançado esse ano, antes das eleições, né? Mas aí, estrategicamente, ele foi transferido para ser lançado em junho do ano que vem, quando o PSDB completa 35 anos, né? Só que é um outro PSDB. É um outro PSDB. Eu não vou atribuir a situação atual do partido a essa entrada do João Dória nas eleições de 2016 e depois na escolha dele para ser o candidato e se tornar governador de São Paulo em 2018.
a questão nossa, ela vem desde 2014, né? O pós-eleitoral do segundo turno entre Aécio e Dilma, ali nós tivemos algumas fraturas em entendimentos e concepções. Quando nós do PSDB, e eu sou um dos defensores das urnas eletrônicas, as urnas eletrônicas, se você olhar o histórico, a posição do Aécio e de muitos dirigentes do PSDB foi de colocar em dúvida como é que fala, a eficiência, a eficácia das urnas eletrônicas. A lisura, não é? Por exemplo, eu defendo as urnas eletrônicas, né? E aí você pega o discurso do Aécio e de alguns representantes do partido, né? Eles acabam ficando muito similares ao discurso de hoje, do bolsonarismo, etc. e tal. Muito bem, teve esse episódio. A diferença é que houve depois uma retratação, né? Sim, houve uma retratação, mas agora não, agora é um golpismo. Só que daí nós tivemos o impeachment da Dilma. Que não ficou claro, era muito mais político, tinha as questões contábeis lá da pedalada fiscal, etc. e tal. Eu mesmo defendi o impeachment da Dilma naquele momento político, na expectativa que houvesse uma nova eleição, ou que o PSDB pudesse voltar, né? Ela foi impeachada. O PSDB foi logo para o governo Temer, participou do governo Temer, né? E nesse processo de governo Temer, a denúncia da JBS contra o Aécio. Aí eu acho que esse foi assim a primeira porretada na estrutura do PSDB, né? E aí, além disso, o que respingou no Paraná, com o Richa, com o Beto Richa, o que respingou aqui em São Paulo, com os governos do PSDB, no José Serra, no próprio Geraldo Alckmin, né? Em função da Lava Jato, né? Havia ali também um fogo amigo, etc., né? Porque no PSDB, eu falo isso de peito aberto, né? E eu sou um historiador honesto, sabe? Eu tenho uma história honesta e sou um historiador honesto. Eu não posso escrever um livro falando de uma fantasia, eu posso fazer uma ficção, mas eu estou fazendo a história para ajudar a entender esse novo processo. A entrada do João Dória, pelas mãos do Alckmin, foi justamente para dar um novo, trazer o PSDB para um novo patamar. Nós tivemos experiências semelhantes em outros lugares, até aqui em Santos mesmo. Nós trouxemos gente para o PSDB que não tinha o mínimo de identidade com a história, com as razões que geraram a fundação do partido. O Dória, quando se elegeu prefeito de São Paulo, e o Alckmin já sinalizava que seria o nosso candidato a presidente, o Dória passou a fazer campanha, passou a viajar o país para tentar ele ser o candidato a presidente. Então, a reação do Dória contra o padrinho político dele, o Alckmin, foi imediato. Em 2017, ele não havia nem tomado posse ainda, já estava em pré-campanha para a presidência da República, recebendo títulos em outros estados, etc. e tal. Daí nós tivemos 2018, né? Ele não se viabilizou internamente. Em 2018 nós tivemos a candidatura ao governo do estado. O segundo turno, quando ele declarou o voto no Bolsonaro, eu não votei no Bolsonaro naquela eleição. Eu não votaria nunca numa figura que defende algumas concepções que ele defende. Eu votei no segundo turno em 2018 no Fernando Haddad e votei agora em 2022, eu votei no Lula para presidente. Eu não posso chutar a minha história, sabe? Se você tem o mínimo de dignidade, se você tem uma coerência política, você tem que assumir isso. Mas o que acontece agora, para não ficar
fazendo uma palestra aqui no programa, acontece o seguinte, o Dória não faz parte mais do partido. O PSDB elegeu 3 governadores, governador do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul e de Pernambuco. São as 3 principais lideranças. Nós fomos dizimados na maioria dos estados. A nossa bancada, ela reduziu para 13 deputados federais. Isso importa na sobrevivência do partido, do ponto de vista até do fundo partidário, porque não houve uma estratégia de privilegiar a formação de bancadas federais para ter uma representação forte na Câmara dos Deputados, porque o dinheiro para os partidos ele vem a partir do número de deputados federais, não é? Eu estou numa fase seguinte, eu estou esperando a decantação. A decantação. Então, nesse momento, a gente tem que esperar, porque muitos vão sair, alguns já saíram, muitos vão sair, não é? Porque não há uma perspectiva imediata de poder, há uma perspectiva de construção, de reconstrução, de refundação. Eu acho que a legenda, ela já desgastou. Deve nascer, eu defendo uma fusão partidária com... Eu acho que o que nós fizemos em 1987, 88, quando na Constituinte foi formado um grupo, Movimento de Unidade Progressista, e reuniu gente do PDT, do PFL, do PDS, enfim, era um espectro muito amplo que fazia parte. Então, eu acho que nós temos que refazer isso, né? Sinalizar com o futuro, fazer fusões. O Cidadania já faz parte da nossa federação. Eu acho que há muitos parlamentares do Podemos que já demonstrou interesse em fundir com o PSDB. Nós temos gente do União Brasil, em alguns estados. Nós temos gente também do MDB, que também teria interesse. Mas a legenda, com certeza, não será mais... Eu não quero queimar a minha língua, mas acho que a legenda PSDB não se manterá. Ela não vai ser mantida. Por outro lado, o número 45 também não vai ser mantido. Sabe? É uma discussão que está numa fase muito inicial. No primeiro momento, eu retardava a discussão para esperar o segundo turno, que elegeu os 3 governadores nossos, mas eu acho que eu posso antecipar que, pelo menos essa é minha linha. Essa é minha linha. E o livro que eu escrevi para lançar este ano, que será lançado ano que vem, eu estou revendo todo o texto. Porque é o seguinte, ele servirá de base para orientar a social-democracia e, de fato, colocar o PSDB no centro democrático. Não vamos mais falar que nós somos de centro-esquerda, nem de centro-direita. O PSDB precisa ocupar o espaço do centro, um centro qualitativo, com conteúdos, com uma definição ideológica clara e com um projeto de Brasil, para que a gente possa voltar à presidência da República em 2026, resgatar o governo do Estado, manter prefeituras que foram eleitas em 2020. Acho que basicamente isso. Me sentiu assim, você acha que eu me destucanei? Desceu do muro. Desci do muro. O Opinião Litoral volta depois do intervalo rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, nesta sexta-feira a gente tem o prazer de receber o escritor e jornalista Raul Cristiano. Roberto Mohamed participa como comentarista. Agora, o Raul falou dos 4 grupos que se reuniram para formar o PSDB, socialistas democráticos, social-democratas, que não é a mesma coisa que socialistas democráticos, democratas cristãos e o liberal progressista, que era o que o Fernando Henrique dizia, neoliberalismo não, é neobobismo, né? O Fernando Henrique falava. Mas esses 4 grupos estão órfãos nesse momento, você acha? Não, acho que cada um encontrou o seu ninho, a sua opção preferida, né? Nós temos gente que foi para o Cidadania, nós tivemos muitos que foram para a União Brasil. Agora, os próceres mesmo, aqueles que
lideravam, nós perdemos, morreram, né? Montoro, Mário Covas, Paulo Renato, Afonso Arinos de Melo Franco, José Richa, sabe, se você pegar uma lista assim, a Cristina Tavares, lá de Pernambuco. O Zé Aníbal aqui no programa chegou a dizer que ele acha que a morte do Mário Covas representou para o PSDB quase o mesmo que você teria o mesmo peso que você atribuiu àquela derrota do Aécio e o questionamento das urnas. Porque o PSDB até depois não conseguiu ter alguém à altura. Seria muito difícil, mas ter. O Fernando Henrique não quis ocupar este papel de liderança, até porque ele não tinha esse perfil, esse papel de liderança incontestável que o Mário Covas tinha, que era tão forte que ele impediu o partido de aderir ao governo Collor logo depois do segundo turno da eleição presidencial. Isso foi lá em o Covas 1989, sozinho 90, que levantou a briga. Sim. Você acha que ele fez muita falta ao partido a ponto de deixar ele navegando para acabar chegando nesse momento do Aécio? Ele faz falta. O Mário Covas faz falta para a gente o tempo todo, porque o Mário, ele tinha uma questão, primeiro que ele transitava pelo país. E ele era uma figura que as lideranças regionais do partido ficavam olhando para ele. E o que o Mário está pensando? Nunca ninguém falava assim, o que o Fernando Henrique está pensando? Sabe? Era sempre o Mário Covas. E o Mário Covas, ele conversava, ele articulava, e aí ele fazia uma fala que era uma fala orientadora, sabe? Ele dava praticamente a palavra de ordem. Nessa presença forte dele na história, na vida do PSDB, você teve lideranças que, por exemplo, a vinda do Tasso Gereissati, que era uma liderança importantíssima, não só empresarial como política lá no Nordeste, era um empresário moderno, um político moderno. Ele trouxe junto com ele, né, em 90, nesse período do governo Collor, trouxe o Ciro Gomes também, porque o Ciro era um jovem governador lá do Ceará. Né? Apadrinhado pelo Gereissati. O Gereissati. E eles não eram tucanos históricos. Não eram. Eles não foram fundadores. Mas eles vieram para o PSDB. Inclusive, a origem deles era a Arena. Era Arena. Agora, Raul... Porque a Arena também era uma coisa diferenciada, né? Você tinha a Arena jovem, que não tinha nada de jovem, mas era uma arena de esquerda. É interessante isso, né? Tinha a Arena, que é a Arena que depois se tornou o PDS, né? Você tinha o MDB de direita e a Arena de esquerda. E a Arena de esquerda. Agora, Raul, o PSDB nasce como uma dissensão, uma discordância, uma divergência da orientação do PMDB na época, né? Principalmente coercista, porque ele nasce principalmente em São Paulo, e depois se espalha pelo país. E em 2022, de uma maneira interessante, uma senadora do PSDB de São Paulo, Mara Gabrilli, foi ser vice-presidente de alguém do PMDB, ou seja, saiu do PMDB e 34 anos depois voltou a se aliar com o PMDB. Não é o PMDB, a Simone Tebet é um pouco diferente do MDB atual, mas ela é MDB, não é, Raul? Ela é MDB, eu acho que esse movimento da Mara, ele de uma certa forma salvou o PSDB nas eleições de 2022, que com a ressalva de que lideranças particulares, vamos dizer assim, personificadas nos seus redutos eleitorais. Por exemplo, o Paulo Alexandre Barbosa. Ele foi o deputado do PSDB mais votado de São Paulo e do Brasil. Ele é o deputado na lista dos 13 deputados, ele foi o mais votado. O Paulo, ele já vem sendo ouvido, mas ele é uma liderança que vai ser um dos timoneiros de São Paulo e lá no Congresso Nacional desse processo de refundação do PSDB. Então vamos trazer agora a coisa para cá. O PSDB que está no poder é um PSDB de direita. Ninguém vai poder considerar que esse é um PSDB de centro-esquerda, mas de centro-direita. Só que
E eu vou tirar a discussão do PSDB, nós vamos falar um pouquinho da nossa cidade. Raul, como é que dá para explicar Santos, que já foi chamada de Moscou brasileira, ter se tornado uma cidade onde o Bolsonaro estoura de voto, onde as pessoas acampam na frente do segundo Bill, onde as pessoas elegem, votam do jeito que votam e você tem uma pesquisa, políticos de direita disparados. O que aconteceu com o Santos, na sua opinião, nos últimos 20 anos? Olha, eu acho que Santos Santos é uma cidade que, embora ela tenha um histórico e lá na década de 20, da Barcelona brasileira, da Cidade Vermelha, a cidade que elegeu uma bancada completa de comunistas em 1946, mas é uma cidade que foi sempre muito marcada pelo regime, tá certo? Se você vê a lista de prefeitos nomeados que a cidade teve ao longo da história, desde 1800, sabe? Desde que ela se tornou cidade, aqui sempre foi uma cidade, por conta da questão estratégica do porto. Agora, é uma cidade que tinha o porto, que tem o porto, e tinha um sindicalismo muito forte. Mas é uma cidade que foi penalizada, e quando o Santos foi penalizada, foi a região toda. Por que nós não recebemos uma universidade pública, federal ou estadual, dos anos 50 para cá, como Ribeirão Preto recebeu, Campinas, São José dos Campos, Piracicaba, não é? São Carlos. Bauru, né? Bauru. Por quê? Porque aqui era um núcleo, essa preocupação que você trouxe, né? Era um núcleo que já tinha um sindicalismo forte do Porto e você ia ter também a intelectualidade, os cientistas, uma elite cultural. Uma elite cultural pensante aqui, não é? Então, eu atribuo muito a isso, porque Santos foi caçada nesse aspecto. Agora, em 1984, quando nós tivemos a primeira eleição, desde da eleição e da cassação do Esmeraldo Tarquínio, em 68, né? Nós tivemos a primeira eleição, nós tínhamos a candidatura do Rubens Lara, que era uma candidatura que reunia todas as forças, as correntes de esquerda aqui de Santos. Inclusive, vários que militavam no PMDB na época, hoje estão no PT. Mas, e naquela ocasião, o governo da ditadura, para dividir os partidos... Permitiu a sublegenda. Permitia a sublegenda por muitos anos. Então, cada partido podia lançar 3 candidatos. No início, nós tínhamos o Lara, candidato a prefeito, Nelson Fabiano, vice, Oswaldo Justo, candidato a prefeito, Esmeraldo Tarquínio, vice. E ainda sai a terceira, que foi o Adelino de vice. Não, mas tem um detalhe que, um detalhe muito curioso, talvez as pessoas não se lembrem. A autonomia de Santos ela foi retomada em agosto de 1983. E a eleição foi marcada para 18 de dezembro de 1983. As pesquisas indicavam que o Lara, e aí o PMDB tinha decidido por 2 candidatos. Era o Lara e o Justo. Só que o Lara reunia todas as forças progressistas. O PT já estava dando os primeiros sinais, com a Thelma, com o Nobel Soares, não é? Como é que chamava aquele... Ele faleceu, que é o Gessé Rebelo, né? Eles tinham os candidatos deles. O PT era muito fraco aqui ainda, não é? Nós éramos muito mais... O PT era mais estudante, não tinha nem inserção no movimento sindical. Só dos bancários, né? Só os bancários, mas os outros não tinham nada disso. O Lara estava nas pesquisas com 70%. Ele iria arrebentar as eleições. A eleição foi adiada para 3 de junho de 1984. Imagina, uma exposição de uma candidatura que vinha desde agosto de 1983, aí foi estendida para junho, e naquela época era pesado, o negócio era muito forte. Quando foi adiada a eleição, o PMDB lançou a terceira candidatura, o Eduardo Castilho Salvador,
tendo o então vereador Adelino Rodrigues de vice. Essa terceira candidatura tirou o grupo do Covas. O Covas continuou com Lara, Montoro, né? Tirou do Lara, porque o Quercia estava com o Justo, com Esmeralda, etc. E aí tirou uma parte da militância do Covas, que foi para a candidatura do Eduardo Castilho. O Eduardo Castilho era um amigo histórico do Covas, Mário né? Covas, a família do Castilho, né? O Eduardo, o Edmundo, né? A figura assim. E aí nós fomos para a eleição. Bom, resumindo as coisas, que eu acabo falando muito porque essa parte da história, eu acho que nós não temos parado para conversar sobre a história. As pessoas estão meio sem paciência, né? O Roberto me faz uma referência dizendo que eu sou um lorde, etc. e tal. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de relembrar as razões das coisas, né? A candidatura do Justo era uma candidatura de direita naquela ocasião. Ela representava um setor conservador muito grande, tanto é que na campanha dele, o Oliva, que era candidato do PDS, fazia campanha para ele. O Ângelo Ramos, o saudoso Ângelo Ramos Filho, querido amigo que faleceu também, ele era mais, porque ele era da juventude do PDS, né? Ele era mais ativo. Mas, de uma certa forma, o eleitorado dele ajudava o Justo. Então, o Justo já foi. Em 88, a disputa do candidato do Del Bosco com a Thelma. A Thelma ganhou, porque o Del Bosco considerava que a eleição estava ganha para ele. E ele foi pescar, acho que na véspera da eleição. Isso é o que conta nos bastidores, né? E aí a Thelma ganhou por uma diferença mínima de votos. Não tinha segundo turno, né? Não tinha segundo turno. Daí teve a eleição do Cassione com o Davi Capistrano, em 1992. O Davi se elegeu prefeito, né? Com uma margem boa. Por quê? O Davi tinha uma folha de serviços muito importante e a Thelma fez um excelente governo. Ela fez um governo que foi polêmico, etc., né? Mas elegeu o Davi. E depois a cidade tomou esse rumo. A candidatura do Papa era a candidatura do Papa que eu fui o candidato contra ele, né? A candidatura do Papa, ela resgatou, ela manteve esse núcleo conservador que foi herdado pelo Beto Mansur e Quejandos, né? E aí o Papa pegou um pouco do centro e ele tinha um pouco da esquerda também, porque o PCdoB estava com ele, tinha um pessoal da esquerda histórica de Santos que já apoiava o Papa. E aí o que aconteceu? O Papa foi sucedido pelo Paulo, que é um outro grupo que... o Paulo é um cara de centro. E eu acho que o grupo que assumiu a prefeitura em 2013 é um grupo de centro-direita, por conta do histórico, o pai do Paulo, né? As figuras que representam. Eu não fiquei com nenhuma surpresa de que essa cidade, que foi a Barcelona brasileira, que foi o Porto Vermelho, etc., que tenha bolsonarizado. Eu acho que aqui era óbvio que seria Bolsonaro. Agora a gente precisa de resgatar, porque Santos precisa retomar o caminho progressista. E as chances estão aí colocadas. Raul, futuro, né? Vamos para o intervalo, senão não vai sobrar tempo para falar do livro. Caramba, viu? No próximo bloco. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral, aqui na Cultura, Roberto Mohamed comentando e o Raul Cristiano, jornalista, escritor, que só falou de política até agora e de história, agora vai falar do livro, né, Raul? Claro, opa, vim. Agora eu vou falar do motivo que me trouxe aqui, que eu aceitei o convite de vir ao programa. Eu vou lançar amanhã esse livro. É um livro que foi feito de maneira artesanal pela editora Costelas Felinas, aqui da região. Ele tem capa dura. São 37 poemas escritos durante a pandemia, de março de 2020 para cá, né? 13 dos poemas, dos 37, foram ilustrados pelo Heber de Góes, que é um querido amigo, né? E ele fez aqui, ilustrações que são muito
muito lindas aqui, ó. Né? É assim. A capa é um desenho do Weber, né? O Weber ele é arquiteto aqui na nossa cidade, tem uma figura que ele é poeta, ele é também escritor, e essa capa, ela tem os desenhos, as aplicações de desenhos do Weber, mas ela foi planejada pelo Bernardo Sanches, que é meu filho, então é um trabalho dele de arte de estreia. A introdução, o prefácio, é da Tereza Cristina Roque da Mota, uma escritora que atuou comigo na década de 70, 80. Ela participava de um grupo do Mackenzie lá em São Paulo e hoje ela tem uma editora no Rio de Janeiro e ela escreveu o prefácio, está muito bacana. E na contracapa, na última capa, tem um texto apresentando, né, que seria um pós-fácio, do Flávio Viegas Amoreira, que é o nosso escritor e poeta aqui da cidade de Santos, bastante reverenciado, etc. Né? O livro vai ser lançado amanhã, das 16h30 às 19 horas na Realejo. Eu estava conversando com o Zé Luiz Tarran para que a gente fizesse o lançamento ao ar livre ali na porta, né? Espero que Mas não de repente chova. chove, né? Se chover, vai ser lá fora, porque tem o toldo ali fora. Se for uma, como é que fala? Se não chover, eu vou fazer naquele parklet que tem em frente, para não ficar aglomerando pessoas. Você vê que eu sou entusiasmado, eu acho que vai ter um grande público lá, pelo menos os amigos estão todos... Agora, Roberto Mohamed, se tivesse um advogado do diabo aqui, ele ia perguntar para o Raul Cristiano assim, em tempo de hater, de idioter, de influencer, de polarização política, de discurso do ódio, essa coisa toda, tem espaço para a poesia, Roberto Mohamed? Tem que ter. Tem que ter, porque senão você vai acreditar que o mundo virou idiota, o mundo é imbecil. Não, o mundo não é imbecil. Imbecil é o cara que grita na frente de um quartel, em São Vicente, salvem minha família. Eu já falei, é o corno, que ele sabe que ele é corno, ele sabe que ele é incapaz de cuidar dos filhos dele, ele pede para um milico cuidar do filho, da mulher dele. O que esse cara é? Ele é um corno nato, entendeu? Quer dizer, esse tipo de gente não pode representar a maioria da humanidade, senão vai vir, os ETs vão acabar com a gente. Porque ou a gente resgata quem pensa, não quem é retardado, né? Quem canta o hino nacional olhando para um pneu no meio de uma rodovia, porque é inacreditável. O Raul disse uma coisa no primeiro bloco, e a gente tem que reverenciar, e complementou quando eu falei, Santos se tornou uma cidade de direita, talvez pela incompetência da esquerda, mas quando o Raul esteve aqui para lançar a coletânea Picaré, a gente falava disso, eu questionei com ele e nós questionamos com o Tarran na semana passada. O empobrecimento cultural de Santos. Sim. Que eu acho que é o aspecto mais vil dessa direitização da cidade. Porque o pessoal da direita, esse pessoal bolsonarista, porque eu conheci gente maravilhosa de direita, durante a minha vida. O problema do bolsonarista é que ele é ignorante. E ele quer a ignorância. É aquele cara que quer a volta da Idade Média. É aquele cara hipócrita, né? Que tem amante e prega a beleza do casamento. É o cara que sai da igreja e chuta cachorro. Essa gente é hipócrita na vida, mentirosa. Tem que ter espaço, Paulo, porque são estas pessoas, quando o Raul lança um livro de poesia, numa sequência daquela coletânea, com aquele livro do Picaré maravilhoso, porque ele resgata uma região que não existe mais, essa cultura em que você ia num bar como Carranca, por exemplo, que era praticamente um porão, e você ouvia Zé Du, Julinho Bittencourt, os caras que tocavam lá eram caras que compunham, eram talentosos, eram músicos de excelência. Vamos fazer uma justiça. Nós tínhamos também o Beatle Bar. Também. Nós tínhamos depois o Torto. Nós tivemos o Reciclagem. O Reciclagem do Eduardo. O Bar da Praia já pegou um pouco... já foi mais para cá, né? Mas era um o bares Meno, né? interessantes. O Meno. O Meno.
E o Paulo vai se lembrar, porque o Paulo, quando ele entrou na comunicação, eu fiz trote para a turma dele, né? Eu estava saindo. E ele fez para mim. Ele fez para a sua? E aí o Paulo, eu me lembro que do lado da Faculdade de Comunicação, ali no Euclides da Cunha, tinha um barzinho que era numa garagem, lembra, Paulo? Lembro. E ali era música, poesia. Era bem do lado, né? Bem do lado, era colado. Na Euclides da Cunha. Na Euclides da Cunha. Então, e Raul, a gente estava falando com o Tarran, justamente, por exemplo, a Tarrafa Literária, que ele é um cara que, ela existe por causa dele. Senão... Né? Ela tem o mesmo nível de objetivos, mas não tem a estrutura de uma Flip, que envolve milhões. Sim. Por mais que a gente fale, cultura vem de baixo, porque Santos, quando tinha todos esses lugares que a gente acabou de falar agora, não era a prefeitura que sustentava, não era a prefeitura que dava verba. Não, nunca foi. O Festival Estudantil da Canção de Santos, que ocorria nos sindicatos metalúrgicos, era bancado por gente que se juntava e arrumava o dinheiro para o Centro dos Estudantes fazer o festival. O sindicato tinha uma gráfica, ele imprimia as coisas, ele tinha um trabalho de militância. Eu acho que olha, eu acho que mereceria um programa diferenciado, talvez até trazer o Tarran aqui, porque o Tarran, ele recebe muito Ele veio, mas como ele está lá na livraria, e trazer o Eduardo, imagina um programa, vocês dois, Tarran, Eduardo e eu aqui, sabe? O Edu Sanovics, num seminário da Tribuna, nessa semana, sobre a questão do turismo, ele disse o seguinte: Santos tem o mar e tem as praias. Falta marketing, falta comunicação. Porque o mar e a praia, por si só, não trazem. Era aí que eu ia te fazer uma pergunta. A gente tem historicamente, por exemplo, porque a Secretaria de Turismo, muita pouca gente sabe que a área da cultura estava ligada à Secretaria de Turismo e não à Secretaria de Educação. Sim. Santos podia ser uma cidade de eventos. Curta Santos, Mirada, F7, Música Nova, a Tarrafa. Só que a gente viu a Secretaria de Turismo, um prefeito botava amante, o outro botava o amigo vagabundo, e a gente vê que é tratada como uma secretaria que precisa dar para alguém essa secretaria, dá de turismo. Não é esse o maior erro que um político comete, o Raul, numa cidade como a nossa, em que tinha que ser uma secretaria olhada com carinho? Olha, eu acho o seguinte, nós temos uma secretária que é uma pessoa séria e muito dedicada hoje. Sim, mas eu acho que... Mas já aconteceu tudo isso que eu falei. No passado já houve isso. Né? Os resultados mostram isso. Né? Agora, eu acho que a cidade, quando você coloca a questão da poesia nesse momento, eu uso a poesia como um antídoto à intolerância. A intolerância das redes sociais, dos grupos de WhatsApp. E a direita no passado, aqui de Santos, ela era mais intelectualizada, ela estudava, ela tentava pregar modelos, né, para mostrar que a esquerda não era o melhor. No entanto, há intelectuais de esquerda também aqui, só que a diferença era que o intelectual de esquerda ele era militante também, então ele saía da teoria para a prática. Acho que agora a gente precisa de sair da teoria, nós progressistas, univos, não vamos nos dispersar. Bom, chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed, comentarista, agradecendo muito a participação, a visita aqui do Raul Cristiano, desejando boa sorte aí no lançamento de amanhã, das 16h30 às 19 horas. Quarentena Poética. Quarentena Poética na Livraria Realejo, na Marechal Deodoro, do ladinho ali da Praça Independência, em Santos. Raul, boa sorte. Obrigado. Agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, de 15:45 na hora do almoço, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e um ótimo final de semana para você que você merece.